Servir como Jesus. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Há muitas pessoas que se habituam a serem servidas, a terem serviçais ou empregados. Quando uma situação diferente se apresenta, ficam perdidas, não sabem o que fazer, se não tiverem um servidor para lhes ajudar. Criam o hábito pernicioso de mandar, de oprimir e constranger aqueles que são seus subordinados. Não conseguem realizar uma atividade sozinhos. São extremamente dependentes dos outros, produzindo para si um vício destrutivo. Criaram uma aura de superioridade perante os servos, mas, na verdade, acabam sendo seus escravos, pois de tudo depende deles. Devemos desenvolver o hábito de ser útil, de colaborar, de ajudar o nosso próximo, em vez de humilhá-lo. Comecemos a ser útil em casa, no lar, nos afazeres domésticos, para só depois sermos úteis na sociedade e grupos que participamos. Quem aprende a servir, desenvolve a habilidade de resolver problemas, encontrando caminhos e soluções na vida. Além de sentir a alegria de servir, de ajudar a quem precisa, desenvolve o amor em plenitude no seu coração, na sua alma. O aprendiz do Cristo e de seu Evangelho sente a felicidade invadindo o seu ser, compreende a alegria de servir, conforme Jesus nos ensinou. Inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Diante do outro que me incomoda, sou chamada de um jeito diferente. Apesar da vontade de ficar distante, ou então de ferir como quem se defende. É preciso mostrar a outra face e acabar com o disfarce de todo sofrer. Pois no amargo das dores, há atos que imploram socorro de quem já consegue entender. Acolhe com mãos de carinho, mesmo com risco da incompreensão. Educar o próprio sentimento, percebe a real intenção. Acolhe quem grita pro mundo a dor de
chamado a agir de um jeito diferente, apesar da vontade de ficar distante, ou então diferir como quem se defende. É preciso notar que a outra face é bem mais que disfarce, bem mais que sofrer. E se as dores do outro refletem aquilo que faço, que fiz ou deixei de fazer. O que eu sou, O que há dentro de mim e para onde vou? como enfrentar a vida e apesar da dor, Compreender o amor. Tente ouvir o coração, perceber a voz de Deus, dizendo que há um mundo novo para conquistar, aprendendo a amar. Alimente o perdão, lembre de sorrir. vamos tentar descobrir a paz de quem tira a mágoa do coração. Sinta o amor, a presença de Deus. E se somos todos filhos seus, não há razão pra se entregar. A noite escura vai passar e o amanhã será melhor. É só você acreditar. O que eu sou, O que há dentro de mim e para onde vou? como enfrentar a vida e apesar da dor, compreender o amor. Tente ouvir o coração, Perceber a voz de Deus, dizendo que há um mundo novo para conquistar, aprendendo a amar. Alimente o perdão, lembre de sorrir. vamos tentar descobrir a paz de quem tira a mágoa do coração. Sinta o amor, a presença de Deus. E se somos todos filhos seus, não há razão pra se entregar. A noite escura vai passar e o amanhã será melhor. É só você acreditar. Mais do que eu posso ser. Quando estou só,
sentindo-me cansada. Preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo aos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Até o fim. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus, Mateus 24, 13. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim à finalidade, ao alvo, ao objetivo. O Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Quando o Mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Ninguém se furtará impune à percentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. As portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. Para isto, concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. A fim de concluí-la, recruta-se a contribuição dos dias e das existências. Muita gente se desanima e prefere estacionar, séculos a fio, nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Pai, seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes, Pai, entregue às tentações, mas livra-nos de toda a prática do mal. Nesse instante também, gostaria de pedir, Pai, a tua misericórdia para o planeta, para as pessoas que ainda caminham
à procura de Ti, Senhor, sem encontrar pelos desvaneios da vida, pelos sofrimentos. Senhor Jesus, vamos até eles buscar ajuda no coração através da luz do Teu amor. Senhor Jesus, eu agradeço por este momento e gostaria também de oferecer essa prece para todos aqueles que estão ouvindo, que possa atingir os seus corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, meus irmãos. Um abraço a cada um de vocês que está nos acompanhando nessa noite. Dando continuidade ao que está sendo estudado, no Livro dos Espíritos, hoje vamos tratar da questão 142 do Livro dos Espíritos, na sua parte segunda do Mundo Espírita, O Mundo dos Espíritos, no capítulo 2, que trata da encarnação dos espíritos. Nessa questão 142, Kardec faz a seguinte indagação aos espíritos codificadores. Que dizeis dessa outra teoria, segundo a qual a alma, numa criança, se vai completando a cada período de vida? E os espíritos respondem assim: o espírito é uno e está todo na criança como no adulto. Os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma é que se desenvolvem e completam ainda, aí tomam efeito pela causa. Então, está dizendo aqui que o espírito é um, ele não é partes, ele não encarna em partes, ele reencarna o espírito completo, e ele está todo na criança. Agora, os órgãos da criança, ainda imaturos, um organismo ainda começando, né, em formação ainda, esses órgãos ainda não estão preparados para as manifestações da alma completamente. Então, quando os órgãos, o organismo vai amadurecendo e se completando, é que a manifestação do espírito acontece numa plenitude maior, de uma forma mais completa, mas não que o espírito esteja em parte no corpo da criança, não, ele está completo, só ainda não tem condições de se manifestar por ser um organismo ainda muito frágil, muito ainda sutil, imaturo ainda em formação. À medida que vai desenvolvendo, é que os laços que unem o espírito a esse corpo vão se completando. Aí os espíritos ainda completam, ainda aí tomam o efeito pela causa. Eles explicam, né? Portanto, meus irmãos, a alma, como nós sabemos, é um ser criado por Deus. Ela preexiste ao corpo da criança. E este ser que vai animar o corpo da criança, essa alma que está por nascer, ela já teve um passado, uma história, outras encarnações. Ela já aprendeu, já cresceu e agora se candidata a esta nova experiência reencarnatória. Portanto, a alma é um ser completo, criado por Deus. E Deus nos cria a todos completos. O corpo dessa criança que vai se formar na realidade é um instrumento da lei divina que vai possibilitar a esse espírito
reencarnante uma nova experiência, mais aprendizado para o seu crescimento moral e espiritual, para o seu progresso. O corpo é apenas um instrumento da alma, e a alma está sempre completa. O que ocorre na realidade é que no período da infância há uma adaptação do espírito ao corpo. E cada espírito, ao reencarnar, traz diversas experiências e necessidades do passado. Experiências variadíssimas, né? Cada espírito por si tem suas experiências, suas histórias, suas vivências e aprendizados próprios. E é nesse período da infância que a alma, por não estar ainda na plenitude de sua memória emocional, que fica propensa a um redirecionamento, a uma reeducação. Por isso, a alma da criança está apta a receber um novo redirecionamento dos pais, através do exemplo, dos conselhos, da orientação recebida no seio da família. Como ela ainda não está na plenitude da sua memória emocional, ela pode ser redirecionada e deve ser redirecionada, né? Reeducada, conduzida pelo caminho do bem, pelos bons exemplos, pelos bons conselhos que ela recebe, pela vivência, né, com a qual ela vai conviver. E este é o momento mais adequado para os pais conduzirem as tendências desse espírito que vão se apresentando nesse espírito que está reencarnando, nesse ser reencarnante, né? Sobre esta questão, Miramês nos esclarece com o seguinte comentário. Já dissemos que as teorias são diversas acerca da jornada da alma. Em todos os seus aspectos, no momento da concepção, no encontro do óvulo com o espermatozoide, são atados os primeiros laços do espírito ao corpo. Isto é feito pelos engenheiros espirituais, conhecedores perfeitos da ciência da reencarnação, que são os espíritos que auxiliam, né, as reencarnações. Nós sabemos que existem equipes que assistem às reencarnações. É muito lógico que não se pode ligar completamente o espírito ao corpo nos seus primeiros dias de formação, pois este corpo não resistiria às vibrações irradiadas pelo espírito, por esse foco de luz que é o espírito. Seria qual uma corrente elétrica poderosa em uma lâmpada frágil de baixa voltagem. Tudo no mundo obedece à gradação que a lei exige para se expressar com mais segurança. Tudo é gradativo, é em processos, né? Vai acontecendo aos poucos, tudo no mundo, tudo que é criado por Deus não acontece de uma hora para outra, tudo é gradativo, é um processo lento que vai acontecendo. Assim também, o espírito, quando está chegando para tomar a forma física. A moderação é o caminho em que transitam todos os benfeitores espirituais. A moderação, né, o equilíbrio, essa
esse processo, né, que vai acontecendo aos poucos, que os benfeitores espirituais utilizam. É dessa forma que acontece. Mas não existe uma regra absoluta. Não tem uma regra. É só assim. Vai acontecendo de acordo com o amadurecimento de cada um. Os laços vão se ajustando com mais ou com menos pressa, de acordo com a evolução da alma. Podemos observar em todo o mundo crianças prodígios, em completo domínio das suas faculdades, e também adultos, e em grande número, em desarmonia com seus valores espirituais. Há 3 reajustes na reencarnação para todos os espíritos: aos 7, aos 14 e aos 21 anos. São leis mutáveis, de acordo com o progresso da humanidade. Não quer dizer que será sempre assim. Tudo muda, e à medida que a humanidade progride, amadurece, vai acontecendo de uma forma diferenciada também. Certamente que os órgãos em formação nunca poderiam expressar a capacidade da alma com todo o seu despertamento. Mas o tempo vai lhe conferindo as condições e o espírito passa a mostrar o que ele verdadeiramente é. Em tudo se pode notar o domínio gradativo, o processo em que ocorre, né? O equilíbrio acontecendo aos poucos. O nascimento de uma criança no mundo é uma graça do Senhor, é uma maravilha, cujos pormenores os homens ainda desconhecem. Mas o tempo revelará essa ciência de modo a desabrochar nos corações maior esperança e mais respeito por aqueles que verão nascer. O aborto não é produto de completa ignorância, mas fruto do orgulho, da vaidade e do egoísmo, porque entre os homens primitivos não ocorria isto. Então, olha que interessante, né? Entre os homens primitivos não existia aborto. Então, não é fruto da civilização, do amadurecimento, é fruto do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, né? Que desenvolve esse tipo de comportamento tão contrário à lei divina, né? Claro que o espírito está todo completo na criança, como no adulto, por não haver divisões na estrutura íntima. As diferenças são os laços que se vão apertando com o passar do tempo e com a aquisição da maturidade espiritual. O corpo humano é usina perfeita nas mãos da alma, que a movimenta. E o espírito é o gerador de energias para essa movimentação, onde quer que seja. Nós, os espíritos, Miramês coloca, pedimos aos homens para meditar em todas as espécies de vida, analisar e orar, que a compreensão surgirá nos seus entendimentos, como água que se desprende dos céus, como chuva com as bênçãos de Deus. E assim termina o Miramês sua mensagem. Então, essa mensagem de Miramês, tão esclarecedora,
né, sobre a questão 142 de O Livro dos Espíritos, que foi objeto das nossas reflexões nessa noite, ela traz, né, para nós um esclarecimento maior, um entendimento maior do que acontece, né, com o espírito da criança, que vai amadurecendo aos poucos os seus órgãos, e à medida que esses órgãos vão amadurecendo, os laços espirituais vão se tornando mais fortes, mais aos poucos vão se tornando mais apertados, e o espírito vai recobrando mais o domínio daquele corpo. Ele vai conseguindo mais direcionar, né? Ele vai conseguindo ir adquirindo, retornando a sua memória emocional gradativamente, aos poucos, como tudo acontece nas leis de Deus. Tudo é um equilíbrio, tudo é gradativo, tudo é um processo lento que vai acontecendo, né? Então, que essas reflexões nossas possam ter, assim, clareado um pouco mais o entendimento com relação a essa questão, mostrando que o espírito, na realidade, ele está todo, completo na criança. Ele não está em partes, não. Ele só ainda não recobrou toda a sua memória emocional, que vai acontecendo aos poucos com o amadurecimento do corpo. Então, meus irmãos, obrigada a todos pela atenção. Que o Mestre Jesus possa estar conosco hoje e sempre. Boa noite. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Amigos, prezados irmãos do grupo Aniceto, o irmão Aniceto, com muita alegria nós estamos juntos, rogando a Jesus que nos abençoe neste dia de hoje, tão importante para as nossas reflexões. Foi-nos colocado o tema muito importante sobre os falsos profetas. Os falsos profetas, a expressão falsos profetas, era uma prevenção de Jesus já para os tempos novos que nós estamos vivendo. Os tempos daquela época, hoje nós estamos em tempos novos. Mas ele já estava prevenindo todas as pessoas, a todos nós, comparando com uma figueira, com uma árvore, a respeito dos frutos que nós precisamos obter para a nossa saciedade, para ser saudável a cada um de nós. Comparava Jesus àqueles que disseminam ideias negativas, aquelas que, a pretexto de serem bons, induzem as pessoas às coisas que não são boas. Então, os falsos cristos é uma advertência para todos nós que estamos hoje nesse nosso tempo, em que nós aprendemos a usar o termo fake news, que são as mentiras disseminadas como verdades. E aí, se referindo ele aos profetas, haverá falsos cristos e falsos profetas, porque todos serão provados, e até a respeito daquilo que nós achamos importante de sermos cristãos, de sermos espíritas, mas a advertência vale hoje, porque nós estamos vendo nas redes sociais, que alcança todas as criaturas, as redes sociais, alguns termos, algumas ideias
que diferem das ideias do Cristo e da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. São dois instrumentos que nós temos que ver a respeito dos falsos profetas. Duas coisas importantes para a gente identificá-los. Primeiro, é que eles precisam exemplificar aquilo que pregam, aquilo que falam. Porque Jesus, em todas as suas lições que conhecemos, em todas as ocasiões que se ofereceram para que ele pudesse estar junto de nós, para que ele pudesse nos ensinar ou transmitir alguma coisa, ele, ao mesmo tempo, provou as ideias que ele estava disseminando, os ensinamentos que ele nos trouxe, através das palavras, através dos conceitos do amor, da caridade, do bem. Ele provou que ele também estava realizando, estava cumprindo, estava fazendo aquilo que estava falando. E, logicamente, hoje em dia, aqueles que falam coisas amancheias aí, de toda espécie, eles não têm, muitas vezes, coerência e nem capacidade para persistirem naquilo que estão falando. Prezados amigos, prezados irmãos, os falsos profetas é que semeiam o trigo no meio do joio. Então, há necessidade muito grande de nós conhecermos o que é o trigo e o que é o joio. O trigo é a semente boa. O trigo é aquilo que alimenta, aquilo que traz a sustentação das nossas forças. O joio é a praga, a erva daninha, a erva que mistura e sufoca a semente e a planta boa. Então, duas coisas importantes fazem com que nós identificamos os profetas, se são bons ou são ruins. Primeiro, a inteligência. Precisamos usar a nossa inteligência para analisar as mensagens, as profecias e aquilo que vem. No passado, profeta eram os médiuns de hoje, que se comunicam com o plano espiritual superior e o plano espiritual negativo. Então, para sabermos se uma profecia é de origem boa e de instrução, de evangelização, de melhoria para nós, precisamos primeiro utilizar a inteligência, fazer uma análise muito séria daquilo que está sendo nos oferecido nos vários meios. Porque se formos na internet hoje, nós teremos profetas, nós teremos médiuns, videntes, todos eles transmitindo ideias, e principalmente falando de acontecimentos, muitas vezes absurdos, que nós precisamos analisar. Então, primeiramente, usar a inteligência. Depois, estudar. Estudar a mensagem do Cristo. E para nós, os espíritas, estudarmos a mensagem espírita através de Allan Kardec, que estruturou e nos trouxe a base de todo o conhecimento espírita, começando do Livro dos Médiuns, o livro dos Espíritos, primeiramente, depois o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, e tantos outros, mais 4 livros outros, que não fazem parte do Pentateuco kardeciano, mas que enlarguece as ideias a respeito das coisas e a respeito da vida. Então, estudarmos constantemente para que nós possamos ter essa capacidade de diferenciar as sementes que estão colocadas agora. Tantas pessoas que se dizem respeitáveis, mas que muitas vezes utilizam de expedientes totalmente diferentes da mensagem do Cristo e dos bons espíritos que orientaram
a tarefa de Allan Kardec. É preciso que nós analisemos atentamente, passemos para o crivo da razão tudo aquilo que nós pudermos analisar para fazer as comparações e aceitar aquilo que realmente nos interessa, aquilo que realmente nos edifica. Se o Cristo nos avisou naquela época, não creais em todos os espíritos, através de Paulo de Tarso e através de todos aqueles que nos falaram do Evangelho, do bem, inclusive Jesus, que nós tínhamos que pôr-nos em guarda a respeito das profecias, porque haverão falsos cristos e falsos profetas, tentando iludir a nossa razão e o nosso conhecimento. Então, é por isso que reconhece-se uma árvore pelo seu fruto. É assim que nós identificamos uma árvore, se ela é boa ou se ela não é boa, através dos frutos que ela nos oferece. E assim é que Jesus também nos falou que se os frutos são amargos, a árvore não é boa. Se os frutos forem doces e salutares, nada de puro, então, pode sair de uma árvore má, de um tronco mau, porque imediatamente, analisando os assuntos com as obras básicas da doutrina espírita e da mensagem consoladora, esclarecedora de Jesus, nós poderemos escolher tranquilamente aquilo que nós podemos implantar e viver na nossa vida. Mas, ao mesmo tempo que nós fazemos isso, nós temos que desconfiar das palavras hipócritas, dos escribas, dos fariseus da época da agora, que oram nas praças públicas, como antigamente, vestidos de longas roupas ou de vários títulos, né, nos dias de hoje, mas que não nos trazem um conhecimento palpável e que também são ou não enviados pelos céus, por Deus, pelos enviados de Jesus a nosso favor. Então, cada criatura leva uma fonte, mas seus atos, sobretudo, o cunho de sua grandeza ou de sua decadência. Isso nós temos que identificar em cada profeta. Aquilo que traz grandeza ao nosso coração é aquilo que traz ou semeia o ódio, a decadência da sociedade e do espírito humano. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos benfeitores, ao falarmos dos falsos profetas, e notadamente São Luís, no ano de 1863, nos falava a respeito daqueles que marcham vacilando. É verdade ou não é verdade? Mas aqui ele está fazendo um alerta muito grande para a gente conhecer o que é verdadeiro, o caminho do verdadeiro. Só quando nós soubermos e tivermos a firmeza, a certeza daquilo que é verdadeiro, é que nós podemos escolher o melhor para cada um de nós. Prezados amigos, prezados irmãos, é muito importante distinguirmos também o verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta é aquele que é, por si só, e é reconhecido como sendo um homem de bem. O homem de bem não semeia coisa ruim. O homem de bem semeia o amor, semeia a paz entre as criaturas, prega nas suas profecias
e nos seus ditados aquilo que é bom, aquilo que é positivo. Ele é uma pessoa boa, é uma pessoa que exemplifica o bem e que também faz com que nós tenhamos a certeza, coadunante com as obras de Cristo, com as obras dos Espíritos benfeitores que nos trouxeram a codificação, nós podemos ter a certeza que, nesses tempos que nós estamos vivendo, nós precisamos muito olhar a semeadura, a nossa semeadura, a semeadura daqueles que nos cercam e daqueles que nos ditam alguma coisa. A semeadura quer dizer a esperança de frutos melhores para o nosso alimento no futuro. Mas aqueles frutos que nos enganam, que nos envenenam, nos indicando para o mal, realmente é difícil. A Terra passa por momentos difíceis. Nada como mais importante a gente identificar o verdadeiro ou falso profeta. Se nós não sentimos bem, nós precisamos pensar melhor, porque não temos aí imediatamente a identificação da mensagem. Falsos profetas não estão também só entre os encarnados, estão entre os desencarnados. Para nós, os espíritas, que lidamos com essa comunicação, esse intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual, através da mediunidade, é necessário que nós também possamos identificar nas mensagens, identificar nos ditados dos espíritos, nas escritas dos médiuns, identificarmos também o que é positivo para os tempos de hoje. Estamos precisando da positividade. O caos, o terror, a notícia triste não constrói nada. Simplesmente destrói a nossa fé, ou se não minimiza aquilo de bom que nós temos no nosso coração e que estamos conquistando. Prezados amigos, a mensagem dos falsos profetas e dos profetas verdadeiros nos tempos de hoje, e mesmo nos tempos de lá, na época do Cristo, deve calar fundo dentro de nós. Quer dizer, daquilo que estamos vivendo no mundo, porque realmente, como dissemos, é preciso muito analisar, muito desconfiar até, porque na palavra de Jesus ele pede para desconfiar dos falsos profetas. Debater de forma positiva, amena, caridosa, aqueles comportamentos das pessoas que se dizem grandes profetas. A identificação também do grande profeta, do profeta verdadeiro, é a prática da caridade. Aqueles que praticam a caridade na sua essência, como Jesus entendia, que é benevolência para com todos, é reparação e entendimento para as faltas alheias, perdão das ofensas, isto tudo compõe parte da caridade que nos é devida, que nós devemos às pessoas que nos cercam, a vivência do dia a dia. Agradecemos a sua atenção, a sua presença. Muita paz no coração. Esses dias tão difíceis que a Terra passa, com tantos desencontros, fazem com que nós possamos abrir o coração e também mostrar o sentimento favorável para a realização e para a implantação do reino de Deus na Terra. A paz de Deus e de Jesus esteja conosco, agora e sempre. Que assim seja.
Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.